Se você curte música boa, de fato você já deve ter escutado o hino que a Beyoncé lançou há pouco tempo. Mas o que essa música tem em comum com o movimento social trabalhista que tem acontecido nos Estados Unidos com o pedido de demissão em massa de diversos trabalhadores? Eu te convido a ficar nesse vídeo para a gente entender por que a Beyoncé ela resolveu levantar a bandeira de procurar uma satisfação tanto na vida pessoal como na vida profissional. Bom, se você se interessa por esse tema, eu te convido para ficar nesse vídeo para a gente refletir sobre questões históricas e sociais e, de quebra, ouvir uma boa música da rainha Beyoncé. É isso, fica nesse vídeo para a gente refletir sobre esses assuntos. Bom, mas antes da gente discutir sobre o porquê que tem acontecido esses pedidos de demissões em massa nos Estados Unidos, que também tem se espelhado aqui no Brasil, a gente vai precisar fazer uma contextualização histórica lá no ano de 1400 na Europa. Mas por que a gente vai voltar no tempo? Porque a gente precisa entender quando que um sistema econômico chamado capitalismo entra em vigor. Então vem comigo e presta atenção. Segundo as explicações do recorte histórico-temporal, o ano de 1453 marca o começo da fragmentação de um longo período conhecido como Idade Média. Neste período, marcou-se um sistema de produção agrícola autossuficiente, conhecido como feudalismo. Nessa transição do final da Idade Média para a então Idade Moderna, nós teremos no Velho Continente, mais especificamente na Inglaterra, um novo modelo produtivo sendo desenvolvido, que é o sistema capitalista, através da Revolução Industrial, através da inserção das fábricas, do fechamento dos campos, que eram chamados enclosures, onde os camponeses eles se veem obrigados a vender a sua força de trabalho em troca de um salário que não era o suficiente, obviamente, até hoje não é, né? Então, a partir da Idade Moderna, a gente consegue perceber que na sociedade, aqueles antigos camponeses ou servos, eles vão se transformar em trabalhadores, vendendo o seu tempo de vida e a sua força de trabalho. E é importante também mencionarmos que o capitalismo, o sistema capitalista, ele se divide em 3 fases. O comercial ou pré-capitalista, o industrial e o financeiro. Nessa primeira fase pré-capitalista, havia um sistema político que não se incutia basicamente numa industrialização fortificada, ou seja, pequenas fabriquetas estavam surgindo, as chamadas corporações de ofício, que era uma tradição da Idade Média, mas vai se estender durante a Idade Moderna. Entretanto, havia uma política que era introduzida pelos monarcas, os chamados monarcas absolutistas, que era o mercantilismo. O que se baseava esse mercantilismo? Dentre várias características, a exploração colonial, ou seja, nós brasileiros fomos o resultado dessa primeira fase capitalista, chamada pré-capitalista, quando fomos explorados pela monarquia ibérica portuguesa. Ou seja, os acontecimentos sociais, econômicos e políticos da Europa, sobretudo, nos marcaram como uma nação que foi totalmente explorada. Olha o sistema capitalista aí. Agora vamos entender a segunda e a terceira fase desse sistema capitalista. O capitalismo industrial, que começa a partir de 1760, e o capitalismo financeiro, que se inicia logo após a Segunda Guerra Mundial. Nesse sistema industrial, obviamente, nós iremos entender que as potências europeias, sobretudo a Inglaterra, vão investir muito em tecnologias nas suas fábricas. E, sobretudo, na máquina a vapor, que vai trazer com que essa produção, na verdade, vai fazer com que essa produção capitalista ela seja mais rápida e, com isso, se eu produzo com mais rapidez, eu tenho mais produtos, eu posso vender mais e acumular mais lucro. Obviamente, a classe operária ou proletária vai crescer demais nesse período e os índices de maus tratos aos trabalhadores, de péssimas condições de trabalho, como foi de forma magnífica caracterizado pelo filme Tempos Modernos, do grandioso Charlie Chaplin. Você já deve ter assistido esse filme ou na escola ou, sei lá, no Telecine Cult. A terceira fase do sistema capitalista se inicia no século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial. E é nesse momento que os bancos e as empresas se unem em prol de maiores lucros transnacionais,
de lucros através de empresas multinacionais. Por isso a gente vê tantas empresas, por exemplo, estrangeiras aqui no nosso país. Isso é um aspecto da Revolução Industrial na sua terceira fase. Dito isto, a gente consegue compreender que esse sistema capitalista que vai se desenvolvendo através dos séculos, ele vai estabelecer um sistema de desigualdades sociais, pois uma pequena parcela da sociedade, os elitizados ou a chamada classe da elite, ela vai dominar os meios de produção e vão enriquecer sobre essa base de pessoas que precisam vender a sua força de trabalho, exemplificada pelo seu tempo de vida, quase que não saiu agora. Portanto, quando a gente olha os Estados Unidos, que é um exemplo de uma potência industrial, conseguimos entender sobre vários aspectos e várias minuciosidades que os americanos eles também levam muito a sério essa questão de trabalhar excessivamente, de fazer dinheiro, de enriquecer. Não está errado querer enriquecer. Entretanto, a gente precisa entender que para chegar lá nos milionários, nos riquíssimos, aquelas pessoas que não precisam mais trabalhar, nem levantar o bumbum da cama, porque a renda ela está chegando na conta bancária, isso vai demorar muito. Muitas pessoas nunca nem vão conseguir chegar nesse patamar. Se a gente for parar para pensar, os Estados Unidos eles importaram essa ideia de make money, faça dinheiro, você consegue, todos têm as mesmas possibilidades. E na verdade, nós entendemos que aspectos sociais, políticos e econômicos e sobretudo históricos, eles marcam sim o desenvolvimento das pessoas. Muitas pessoas elas estarão à margem desse avanço de enriquecer. Isso está mais do que claro. Então, quando a Beyoncé ela levanta essa bandeira de buscar o autoconhecimento, de entender sobre essa satisfação de trabalho, ela compreende que estava acontecendo um fenômeno nos Estados Unidos sobre a estafa, o esgotamento desses trabalhadores, desses norte-americanos que foram criados dentro dessa filosofia de vida capitalista extrema, e que estão simplesmente cansados, simplesmente exaustos, com muitos problemas de burnout, de depressão, e muitos cometeram até suicídio por conta de não aguentarem esse ritmo de vida e essa expectativa de que você tem que ser o vencedor, senão você vai ser um loser, que é uma palavra que significa perdedor nos Estados Unidos, que eles utilizam muito para depreciar aquele que não tem dinheiro. Eu nunca morei nos Estados Unidos, conheço lá, mas o que eu pude perceber, tanto das questões que eu estudo, como de aspectos culturais, é que de fato eles priorizam as pessoas lá pelo que elas têm. Óbvio, não é a maioria, mas é uma grande parte. Portanto, essa música ela fala sobre todas essas características de uma forma resumida. É óbvio que cada pessoa tem uma experiência mais trabalhista, mas a gente precisa sim refletir sobre isso, já que somos condicionados a esse sistema capitalista. Nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Nós, proletários, eu não sou herdeira, não nasci herdeira, milionária, nem tenho patrocínio. Enfim. Então eu tenho que colocar a mão na massa e correr atrás dos meus benefícios. Mas até que ponto a nossa saúde mental ela aguenta essa pressão do ter e não do ser? É uma questão ultramente filosófica, mas eu convido todos vocês a refletirem sobre isso, sobre o sistema capitalista, sobre as desigualdades sociais, sobre quanto a gente trabalha e será que a gente é valorizado referente ao nosso tempo? Vamos pensar? Bora refletir? Como sempre, compartilhar e multiplicar. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com todo mundo e bora cantar a música da Beyoncé e refletir sobre essas questões sociais maravilhosas. Um beijo, até a próxima!